qualquer fonte de informação que eu consiga acessar, tendo essas 4 habilidades, eu consigo resolver pelo menos 95% dos problemas que eu tenho na área fiscal tributária. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa 5ª live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós vamos te mostrar atalhos e obstáculos que vão te ajudar a transformar os problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno, Sou o professor Marcos Amorim. No episódio de hoje, nós vamos tratar o seguinte assunto. Qual o conhecimento necessário que eu preciso ter para começar o processo de automação fiscal? E aí, Marcos, qual o básico que eu preciso iniciar, cara? Beleza. Acho que o mais básico de todos é você ter o conhecimento da área fiscal. É sempre importante a gente lembrar que nós não somos programadores ou profissionais de tecnologia trabalhando na área fiscal. Somos profissionais da área fiscal tributária, utilizando conhecimentos tecnológicos para facilitar o nosso dia a dia de trabalho. Então, dentro desse contexto, uma vez que eu entendo como funciona a minha rotina de trabalho, eu vou conseguir automatizar essa rotina. Então, o primeiro passo é entender o beabá ali, no feijão com arroz, que é um CFOP, um CST, uma alíquota, como é que eu escrituro essas operações, que eu vou conseguir enxergar o que está errado e a partir disso eu consigo automatizar o processo. Perfeito. Uma vez que eu entendi o que é que está errado, e eu preciso às vezes corrigir isso de forma manual, aí começa o processo de automação, que é entender quais são as habilidades ou quais são os recursos que eu vou precisar para transformar aquele problema numa solução automatizada. Então, como é que a gente faz isso? A gente mapeou aqui que existem 4 habilidades que você precisa ter se você quiser zerar os problemas com o SPED e resolver pelo menos 95% dos problemas da área fiscal tributária. Então, quais são essas 4 habilidades, né? Habilidade, primeiro, e não tem uma ordem, tá? Até tem, porque assim, para você alterar, você precisa ter inserido antes, né? Mas enfim, eu preciso inserir informações, eu preciso alterar, extrair e deletar. Tá? E quando eu falo dessas 4 habilidades, o que é que eu estou querendo dizer com inserir, extrair, alterar e deletar? Eu estou falando de arquivos SPED, arquivos XML, de planilhas e falando de banco de dados também, qualquer fonte de informação, talvez até um PDF. Eu consigo pegar a informação lá do PDF, extrair aquela informação do PDF, eu consigo criar um relatório, eu consigo usar essa informação para escriturar um XML, escriturar um SPED, por exemplo. Né? Então, qualquer fonte de informação que eu consiga acessar, tendo essas 4 habilidades, eu consigo resolver pelo menos 95% dos problemas que eu tenho na área fiscal tributária. Bom, legal. Vamos trazer isso para mais uma prática, eu acho que isso é interessante para quem está nos ouvindo. Você teria como trazer algum cenário prático que você já utilizou dentro de cada uma dessas 4 habilidades? Perfeito. Deletar, inserir? Sim. Então, vamos lá. Então, vamos pegar a primeira habilidade, de inserir informações. Tá? Então, quando a gente fala em inserir informações, a gente pode, como eu falei, a gente pode usar isso tanto para SPED, XML, para planilhas, para banco de dados, para PDF. Vamos pegar uma situação específica, o SPED, que é o que a gente mais liga no nosso dia a dia. Né? Então, eu preciso aprender, saber inserir registros dentro do SPED fiscal. Essa já é uma primeira pergunta que muitas vezes as pessoas pensam assim, pô, mas não é o sistema que tem que gerar o registro, né? Inserir o registro dentro do SPED? E sim, é verdade. E a gente volta, estou sempre falando isso, repetindo, né? A repetição é a mãe do aprendizado. Então é importante a gente saber que existe um mundo ideal, onde as coisas acontecem do jeito certinho, como tem que acontecer, e tem um mundo real, que é onde os problemas acontecem. Então, muitas vezes, eu até hoje não vi nenhum sistema que gere o SPED 100%, com todas as informações que precisa ter. A tendência, o natural, né, o normal, o comum, é que ele seja gerado faltando informações. E muitas vezes o sistema, por mais que eu peça, que eu mostre, que eu mande base legal, o cara não faz as alterações necessárias para gerar aquela informação, simplesmente não sabe como fazer. Então, eu posso criar uma automação fiscal que vai inserir registros específicos dentro de um arquivo SPED? Posso. Um exemplo prático, concreto disso é, por exemplo, situações onde eu vou fazer ajustes de apuração. Certo. Então, olha qualquer coisa interessante, ajuste de apuração. É algo que a gente sabe que existe. É algo que os sistemas possuem ferramentas, formas de fazer. Só que como que eu faço isso? Muitas vezes de forma manual. Dentro do sistema eu faço de forma manual. Então eu tenho que entrar lá, eu tenho que lançar o ajuste, eu tenho que dizer manualmente quais são os dados da nota fiscal, qual o valor da nota. Então normalmente eu não tenho uma automação que me permita fazer isso em lote. Por quê? Porque muitas vezes
eu não entendo, né, o cara que desenvolve o sistema não sabe como que ele pode automatizar a identificação daquele ajuste. Porque não é só pegar o ajuste e lançar. Tipo, tem até sistemas que talvez se você bote uma planilha lá com todas as informações, ele importe isso. Mas como é que eu gero? O legal é você, a partir dos dados de um SPED, gerar a informação que você precisa e inserir esses registros dentro do SPED. Então, eu vou te dar um exemplo disso. Uma situação em que eu tenho aqui na Bahia a gente tem um crédito presumido. O que é isso? Toda vez que uma indústria do estado da Bahia, que é optante do Simples Nacional, vende mercadoria para uma empresa normal, conta corrente, né, seja indústria, seja comércio, não importa, ela tem o direito de se aproveitar de 10 ou 12% de crédito de ICMS, dependendo lá da atividade da indústria. Então, isso é um benefício que a gente tem aqui no estado. E aí, como que eu faço? Eu preciso informar isso num registro chamado E111, que é onde eu informo o ajuste de apuração do ICMS. Certo. E no registro E113, eu tenho que informar o detalhamento desse ajuste. O que é esse detalhamento? De que nota fiscal foi que veio esse ajuste? Qual é a chave de acesso dessa nota? Qual o número? Qual a série? Qual foi a data que essa nota fiscal foi emitida? Qual o valor desse ajuste que você está lançando? E muitas vezes isso item a item, porque você compra um item dessa indústria para uso e consumo, já não tem direito ao crédito. Mas se eu compro para revender, eu tenho. Se eu compro para industrializar, eu tenho. Então eu tenho que controlar isso item a item. Então tem um cliente que ele precisava fazer esses ajustes. E como é que ele fazia isso? Manual. E ele não fazia item a item, ele fazia nota a nota. Ele tinha que calcular lá cada nota fiscal, só que ele não lançava nota a nota no SPED, que eram mais de 400 ajustes desse para lançar, para inserir. Caramba. Mais de 400 registros para inserir dentro do SPED. Então não tinha como ele fazer. Ele gerava um registro, que é o S111, com o valor total, e acabou. Qual o problema disso? Você está informando para o fisco que você está aproveitando um crédito com base numa legislação específica, X. Só que você não está demonstrando para ele de onde foi que saiu aquele número. Você só está dando um número. Cara, peguei esse crédito aqui e acabou. Então, quando você faz isso, você está dando margem para o fisco chegar lá e falar, cara, tá, você está lançando crédito aqui, mas você não está provando de onde veio esse crédito. Então, torna isso aí que você está pegando crédito indevido. Aí você vai ter que entrar com defesa, advogado. Então dá um prazo para corrigir, normalmente é um prazo pequeno. Para corrigir, exatamente. E aí você precisa fazer isso aí de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como é que faz? Se um mês já é difícil de fazer. Então fica extremamente complicado nesse formato. Então, a automação fiscal permite a gente não só lançar o registro dentro do SPED, de lançar lá o E111 e os registros E113 associados item a item, mas permite a gente identificar, calcular e inserir essas informações no SPED. Então eu nem preciso me preocupar com o cálculo, com a identificação, porque assim, já me deu todas as informações. Então você consegue mapear de ponta a ponta. Onde é que começa? Começa lá na legislação. Se a indústria for do Simples Nacional e ela estiver vendendo a mercadoria produzida por ela, você tem direito ao crédito presumido. Pronto. Aí esse já é o primeiro desafio. Como que eu faço para identificar que o fornecedor que está me vendendo essa mercadoria é Simples Nacional? Tem uma tag no XML que me diz, a tag chamada CRT, que é o Código do Regime Tributário. Então, se eu tiver esse Código do Regime Tributário, eu consigo saber, com certeza, se o fornecedor é ou não optante do Simples Nacional. Então, primeira verificação feita. Segunda verificação, produto vendido por ele, produzido por ele. Como é que eu sei se o produto que ele está me vendendo foi produzido por ele? Pelo CFOP. Então, se o CFOP lá... E aí tem que ser a operação dentro do Estado. Né? Não pode ser para fora. Então, o CFOP me diz se a operação é dentro ou fora do Estado. E ele me diz também quem que está vendendo aquela mercadoria. Então, 5101, mercadoria de produção de estabelecimento. 5102, revenda. Então, tem que ser necessariamente um fornecedor optante do Simples Nacional, CRT, acho que é o código 1, se não me engano. E o CFOP daquela operação tem que ser 5101. Ou 5401. 5401 não vai gerar crédito, né? Então 5101, obrigatoriamente. Então, com essas duas informações, eu já consigo, com certeza, dizer essa nota vai me gerar direito ao crédito. Ah, cara, então você vai mapeando padrões, Isso. cria uma linguagem e importa os documentos e ele já vai fazendo essas leituras. Exatamente. Aí o que eu faço? Importo XML, ele pega essas informações e já verifica. Ó, o CRT é 3. 3 é Simples Nacional? Não, então descarta, esse aqui não serve. E ele vai fazendo isso documento a documento e ele vai identificando. Achei um cara que é do Simples Nacional. Beleza. CFOP. O CFOP é 502. Não serve esse produto, vai para o próximo.
Então ele faz isso para a gente de forma automatizada. Essa é a primeira etapa do processo. Segunda etapa do processo, eu vou calcular esse crédito. Então, eu sei já qual a nota fiscal que eu posso pegar o crédito. E eu vou lá no lançamento do SPED e vou pegar nota a nota, item a item, como que ele deu entrada naquele item. Então, se ele deu entrada para revender, para industrializar, né? Se não for para uso e consumo para ativo, eu posso pagar o crédito. Então, ele vai lá e verifica. Esse CFOP aqui foi para quê? Ah, não, é para uso e consumo. Não posso pagar o crédito. Vai para o próximo item. Esse aqui foi para revenda. Então, esse eu posso pegar o crédito. Ele vai lá, calcula os 10% ou 12%, dependendo da atividade, e aí ele pega esse crédito e gera um registro E113. Com os dados dessa nota fiscal, com esse produto, esse valor de crédito associado com esse registro E111. Mas espera aí, Marcos. Você não está falando apenas de gerar o relatório, você já está falando de já inserir direto no arquivo SPED, cara. Mais do que isso, eu estou falando de você nem precisar de um relatório. Estou falando de você mapear o processo de ponta a ponta. De você pegar da legislação, como é que eu identifico se eu tenho direito ao crédito ou não. Identifiquei, eu tenho direito a esses créditos aqui. Vai estar lá chaves de acesso das notas que eu posso pegar o crédito. Uma vez que eu tenho essas chaves de acesso que eu peguei dos XMLs, eu vou para o SPED. Identifico essas notas que estão lançadas no SPED e eu vou para os produtos. E vejo como esses produtos foram lançados. Se eles foram lançados com um CFOP que me dá direito ao crédito, eu já calculo o crédito e já gero o ajuste. E aí o final do processo é isso, que é essa primeira etapa, que é inserir esses ajustes dentro do SPED. Fantástico, cara. Eu estou dizendo aí, talvez, uma operação que demore quanto tempo para fazer manualmente? Os caras demoravam acho que uns 3 dias. E ele não fazia nesse nível de detalhe, né? Ele fazia manualmente, somava lá os valores e fazia um lançamento só no SPED. E com automação, você imagina quanto tempo aí, cara? Décimos de segundo, não chega no segundo. Tá louco, cara. E olha que a gente está falando apenas da primeira habilidade de inserir. Sim. Vamos lá, cara. Qual seria o segundo? Segunda habilidade. Uma vez que eu inseri os dados, às vezes eu preciso alterar essas informações, certo? Então, vou dar um outro exemplo de um benefício fiscal que a gente tem aqui no estado da Bahia, chamado Decreto Atacadista, Decreto 7799. O que é que esse decreto faz? Eu posso vender mercadoria, eu tenho uma redução da base de cálculo do ICMS, em contrapartida, toda vez que eu compro mercadoria dentro ou fora do estado, eu preciso estornar o excedente. O que é o excedente? A minha alíquota padrão aqui é de 18%, sempre que eu vendo, eu reduzo em 41,176% a operação, redução da base. Isso me dá uma carga tributária equivalente a 10,59%. Beleza, é o que eu pago efetivamente de ICMS. Porém, quando eu compro mercadoria, eu compro com alíquota de 18%, com alíquota de 12%. Eu não posso pegar 18% e 12% de crédito. Por quê? Porque na venda eu não tenho essa carga tributária. Então o fisco exige que eu estorne essa diferença. No caso, ele pede que a gente estorne até 10%. Então, tudo que tiver acima de 10%, você tem que estornar, jogar fora. E isso é um outro problema. Então, tem muitas empresas aqui no estado da Bahia que são optantes pelo decreto atacadista e que precisam fazer esses ajustes de apuração mês após mês, seja no escritório de contabilidade, seja dentro da própria empresa. E aí, como que a gente pode utilizar a automação fiscal para automatizar esse processo? Isso ainda é mais fácil do que o primeiro que eu te falei. Por quê? Eu preciso identificar, entrar lá no ajuste. Na verdade, perdão, esse também é um de inserção, né? Porque, por mais que eu entre no SPED, eu vá fazer um cálculo, eu não vou alterar no registro. Eu vou gerar um ajuste de apuração também, então cai na mesma lógica desse primeiro que eu falei lá do Simples Nacional. Não, mas aí no caso, você pegar um SPED ponto, você não já está excluindo essa diferença que você teria? Eu tenho lá, eu posso fazer isso, por exemplo, entrar lá no próprio lançamento e já alterar o valor do crédito nota a nota. Só que não é assim que o Estado pede que a gente faça. Ele pede que a gente faça o estorno do crédito excedente no ajuste de apuração. Entendeu? Entendi, cara. Então, assim, não vou chegar lá e reduzir o crédito. Vou manter o crédito como está. Só que eu vou gerar um ajuste de apuração e trazer isso para o ajuste, o bloco E, né? Que é o registro E111 do SPED fiscal. Mas tem outras situações onde eu vou alterar as informações. Exemplo, uma operação em que eu comprei, vamos botar uso consumo, vou botar uma operação que eu comprei ST, produto da ST. Sim. E acontece muito das empresas pegarem esse crédito de ICMS e lançar ele como... lançar a operação com crédito de ICMS. Então, a gente sabe que operações com ST não geram crédito. Só que o cara que está lançando nota lá na empresa, às vezes não sabe disso. Então, do jeito que a nota vem, ele lança no SPED e acabou. E às vezes são muitas notas. E às vezes o cara manda para você o SPED faltando 1, 2 dias para você fazer o fechamento da apuração.
E aí fica complicado. Então, o que é que você pode fazer? Você pode criar uma automação que vai identificar essas operações, ou seja, qual o CFOP da operação? Ah, é um 1403, é um 2403. Pô, eu sei que essa operação não gera crédito de ICMS. Então, se eu tenho esse FOP e tenho crédito de ICMS, tem alguma coisa errada. Então, eu já consigo identificar pela operação que aquilo está errado e já consigo alterar essas informações. Então, eu vou lá, por exemplo, no registro 670. Ó, vamos lá no 670, está aqui. Esse FOP do 1403, ou na base do ICMS, está maior do que zero. Opa, tem alguma coisa errada. Vou na alíquota, está maior do que zero. Vou no valor do ICMS, está maior do que zero. Está errado isso aqui. Então, eu já consigo automaticamente, a partir do momento que eu identifiquei esse FOP, ir lá, zerar a base, zerar a alíquota, zerar o valor do ICMS e refletir isso no 670, no 690 e no 600. Aí, para quem não sabe, né, os 670 são os itens, o 690 é o sintético, né, que é o conjunto ali de CFOP, 60 e alíquota, e o 600 é o total da nota fiscal. Então, eu consigo, nesses 3 níveis, ir lá e zerar as informações que eu preciso zerar e automaticamente já gerar um novo SPED com tudo isso resolvido. Cara, E aí eu sigo minha apuração normal. fantástico, cara. E você está me dizendo assim, independente de eu ter um sistema ou não, que muitas vezes não atende a todas as rotinas, a dinâmica da vida diária, você pode, com esse conhecimento, facilmente criar um ferramental paralelo, mesmo que seja uma micro automação ali, e resolver sua vida diária ali, cara. Exatamente. É justamente essa a ideia. Não é pegar uma situação que o meu sistema faz e criar algo para substituir o sistema. Não. Se o sistema faz, usa o sistema. Por exemplo, nessa situação, o cara me mandou lá a apuração, toda semana ele manda para mim no SPED. Eu consigo identificar que está errado? Consigo. Falo com ele para ele fazer o ajuste dentro do sistema. Ele vai fazer o ajuste lá, a parametrização do produto. Está resolvido. Acabou. Agora, se o cara me manda isso na bucha, em cima da hora, cara, não vai ter condições de fazer esses ajustes, entende? Então, ou você vai gastar tempo. Muitas vezes o que, é que acontece? Ah, não tem tempo de ficar toda semana vendo o SPED do cara e mandando ele corrigir as informações. Entendi. Então, eu prefiro, muitas vezes, quem trabalha no escritório fala, eu prefiro fazer aqui mesmo na mão, porque eu gasto menos tempo do que se eu tiver que ficar vendo e mandando ele corrigir. Entendi. Cara, pelo que você está me falando, assim, a fronteira entre um profissional tradicional da área fiscal e aquele que sabe a automação é simplesmente saber mapear as rotinas e utilizar a linguagem adequada para fazer isso. Cara. Seria isso? É basicamente isso. Eu entender um padrão, o padrão que aquilo ali segue, né? Porque assim, como é que eu sei? É uma pergunta que eu sempre me faço, né? Como é que eu sei que isso é assim? Então eu vou racionalizar isso. A partir do momento que eu entendo que aquilo é daquela forma por causa disso, eu tenho um padrão na mão que eu consigo usar para automatizar minha rotina. Cara, é fantástico isso. E, Marcos, e em relação a cruzamento de informações, cara? Deixa a gente parou no segundo, né? Falta no terceiro. Então, inserir, alterar, extrair. Então, quando que eu vou precisar desse conhecimento de extração de dados? É normalmente o que as pessoas acham que é possível fazer. Então, a maioria das pessoas, quando chegam até o nosso conteúdo, elas imaginam que só dá para gerar um relatório. Quando você falou, cara, Exatamente. não é só gerar um relatório, né? Você consegue fazer muito mais. Você vai fazer muito mais do que gerar um relatório. Mas essa é a porta de entrada muitas vezes. Então, numa situação dessa, vamos pegar, eu já mostrei duas habilidades que cobrem de ponta a ponta. Né? Você vai lá e resolve o problema. Aí, o que, é que a pessoa acha que é possível fazer? Essa habilidade de extrair os dados. Ah, eu quero, por exemplo, eu falei que pelo CRT, Código de Regime Tributário, é possível saber se o cara é optante pelo Simples ou não, pelo CFOP, se ele produziu a mercadoria ou não. Sim. Então, o que é que uma pessoa iniciante em automação fiscal faria? Utilizaria essa habilidade de extração de dados para pegar os XMLs e gerar um relatório com essas informações. Com todas as informações de todos os XMLs. Que já é um avanço, né? Que já é um avanço, entende? Mas entende, o cara vai observar aquele relatório e ele vai filtrar quais são as notas fiscais que ele pode pegar o crédito. Sim. E como é que ele vai fazer o ajuste no sistema? Não. Na mão. Entende? Dá para fazer tanto para trás quanto para frente, muito mais. Então, mas essa habilidade da extração de dados é extremamente relevante. O que é que você pode fazer com isso? Hoje eu utilizo muito mais a questão da extração de dados para fazer verificações, checagens. Exemplo, eu gero lá um livro de ajuste, livro de apuração do ICMS. Então, uma coisa interessante que a gente pode fazer com essa habilidade de extração. Eu posso puxar os dados lá do C170,
do C190, do C100, eu posso conectar esses registros. De forma que fui lá, filtrei uma operação de uso e consumo. Então, filtrei todas as operações no C170 com o CFOP 1556. Tudo que tem de uso e consumo está ali. Eu quero saber quais foram as notas fiscais que eu comprei que são de uso e consumo. Então, eu consigo linkar esse 670 com o C100 e saber se são essas notas fiscais aqui. Que é algo que você não consegue fazer pelo PVA. Então, você entra no PVA, você tem que descobrir qual é a nota para você depois entrar no item a item dela. Então, com a habilidade de extrair informações, você pode gerar um relatório que vai ter essas conexões e você vai conseguir enxergar. Por exemplo, isso é muito bom, por exemplo, quando você tem uma diferença. Então, uma situação onde eu tenho uma diferença na minha apuração e eu não sei de onde vem. Então, gerar relatórios conectados dessa forma te ajuda a enxergar aonde que está aquela divergência, onde que está aquele problema. Então, eu vou lá no XML, por exemplo, eu vou lá no SPED, monto um relatório que eu preciso dessa coluna. Vou nos arquivos, extraio as informações que eu quero, monto um relatório, imprimo isso lá na tela do Excel e eu já consigo ter uma visão mais clara do que está acontecendo. E, a partir do momento que eu sei o que está acontecendo, aí eu posso criar uma automação para resolver esse problema. E não simplesmente pegar aquilo e resolver de forma manual. Que já seria aí uma quarta habilidade, seria alterar? Em que nível está aí? A gente está na terceira habilidade, que é extrair informação. Aí a gente voltaria lá para alterar a informação, ou inserir um registro, né? Elas vão conversando. Mais para frente eu vou mostrar como que a gente pode combinar essas 4 habilidades para criar coisas mais robustas ainda. Cara, é fantástico isso. Tá certo. E fechando aí o quarto artéria aí, vamos lá. Seria o quê? Cara? Seria deletar os registros. Quando é que eu vou precisar deletar um registro do SPED? É raro, mas acontece, e sem essa habilidade você estaria não seria o 100% que eu prometo, né? Então eu falo, se você tiver essas 4 habilidades, você zera qualquer problema com o arquivo SPED. Como é que isso acontece? Bom, eu tenho lá uma situação muitas vezes, isso aconteceu comigo, isso é tão raro, aconteceu comigo em 2017, e depois aconteceu recentemente agora, uns 2 ou 3 meses atrás. Situações em que eu precisei deletar informações no SPED. Primeira vez que aconteceu em 2017, era um cliente que eu tinha, que ele vendia alumínio, esquadria de alumínio, vidro, né? Então ele trabalhava nesse segmento. E ele tinha cupom fiscal, na época tinha cupom fiscal aqui ainda. E tem um registro no cupom fiscal que é o C425, que é o item a item. E o sistema dele estava gerando esse SPED com esse registro C425, que tem que gerar mesmo, só que de itens que não foram movimentados. Então estava lá o item, quantidade 0, valor 0. E o SPED é extremamente seletivo, ele economiza espaço. Então se você tem um registro que não movimentou nenhuma quantidade, não movimentou nenhum valor, por que ele está ali? Não faz sentido nenhum. Aí ele dá um erro no seu SPED, um erro de estrutura, inclusive. E tinha mais de 500 erros, uns 530, 570, alguma coisa nessa pegada aí, de erros que impediam a gente de validar e de transmitir o SPED. E aí, por mais que a gente falasse com o pessoal de suporte, o pessoal de suporte não entendia como é que conseguia resolver aquilo ali. E aí, o pessoal estava deletando na mão. E eu falei assim, não, cara, deve ter um jeito mais fácil de fazer isso. E aí eu fui lá e consegui desenvolver uma automação que deletou esses registros. Então, toda vez que eu tenho C425 em quantidade e valor zerados, eu deleto ele do SPED. Eu gero um novo SPED sem esses registros e aí eu consigo fazer a importação dele dentro do PVA. Cara, é muito massa isso. Exato. E a segunda situação que aconteceu foi recentemente, muito parecido, só que foi o registro C191, que é o Fundo de Combate à Pobreza. Mesma situação, um registro gerado lá com todas as informações zeradas. Está tudo zerado, não tem porque está ali, só está ocupando espaço. E aí a gente pegou, fez esse processo novamente de identificar esses registros, deletar eles, eliminar eles do SPED, recalcular, né, a quantidade por bloco ali, do arquivo como um todo, gerar o SPED para a gente conseguir importar, fazer as análises todas que a gente precisa. Então, sem essa habilidade, mais cedo ou mais tarde você vai precisar dela, você não conseguiria resolver 100% dos problemas com arquivos SPED. Com ela, você fecha o ciclo dos 4. E acaba aí? Não. A gente tem um outro nível. Qual outro nível? É quando eu começo a combinar essas habilidades. E o jogo entra no outro nível. Né? Outro nível. Mas assim, só o fato de eu saber as 4 habilidades e usar elas de forma individual já melhora muita coisa na minha vida. Não, demais.
esse segundo nível que você fala aí, que é o cruzamento de informações, eu acho que aí um profissional da área fiscal e tributária começa a ascender num nível que você já também falou em alguns vídeos, em que o cara deixa de ser apenas uma pessoa que conserta o SPED e começa a ter uma visão estratégica, porque ele começa a brincar com as informações, né, cara? E trazer um novo cenário, um insight até mesmo de gerenciamento. Você já teve alguma experiência nisso aí? Sim, cara. Sim, com certeza. Bom, isso é muito fértil no sentido de você fazer recuperações tributárias. Então, tempos atrás eu recebi uma encomenda de uma empresa lá do Paraná que ela queria recuperar o CIAP, o crédito, né, que é o crédito do ativo imobilizado, ativo permanente, que eles chamam, né? Esse crédito enfim, você entendeu. Então, assim, eles queriam recuperar esses créditos dos últimos 5 anos. Só que para isso, eu acho que o SPED, ele tem lá o bloco G, que é o bloco do CIAP, que é um dos mais difíceis de você gerar as informações, porque ele é como se fosse um mini SPED. Ele tem informações de registro, lá você tem que informar o 0300, 0305, 0500, 0600, são informações do bem do ativo imobilizado, informações do código da conta analítica, informações do centro de custo. Depois você vai para o bloco G, onde você vai efetivamente escriturar aquela operação. Você tem que escriturar a nota fiscal que você deu entrada lá no G130, G140, os itens, né? G140. G110, o valor de crédito que você vai apropriar, qual parcela que você está. G125, perdão. E o G110, somatório de todos esses itens lá, que é o que você vai aproveitar efetivamente naquele mês especificamente. Então, assim, é um mini SPED fiscal aquilo ali. E para fazer aquilo, você precisa dessas 4 habilidades. Por quê? Eu preciso pegar lá as informações que vieram no XML. Para quê? Para eu fazer cadastro do bem lá no registro 0300, 0305. Eu preciso saber qual é a conta analítica que esse bem vai entrar. Aí eu já tenho que inserir esses registros dentro do SPED. Eu vou ter que inserir lá do bloco G também. Eu vou precisar muitas vezes alterar informações, porque às vezes você já está aproveitando o crédito lá do CIAP, e aí você vai fazer um crédito extemporâneo, retroativo, perfeito. Só que nesse mês eu já estou aproveitando aquele crédito. Então aquele código de bem não vai ter só o crédito do mês, vai ter o do mês e os passados. Você vai ter que alterar aquele registro específico. Então, assim, tem todas as situações ali num caso desse aí. Então, você vai precisar combinar essas informações. Cara, isso é complexo pra caramba. Sim, mas isso não quer dizer que é difícil ou que é impossível. É só uma questão de você dividir e entender qual das 4 habilidades eu preciso usar nesse momento específico. Então, você vai subdividindo o problema. Então, fala aqui do método DNI, né? Então, qual seria o meu objetivo? Criar uma ferramenta para recuperar os últimos 5 anos do CIAP. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou precisar extrair as informações lá do XML e cadastrar os códigos do bem do ativo imobilizado lá dentro do SPED. Então você vai quebrando etapa por etapa e vai fazendo uma por uma. Eu percebo que muitas vezes a gente não atinge, não resolve os problemas, mas não é porque a gente não sabe resolver. É porque a gente fica tão afoito, tão ansioso de querer ver a coisa pronta, quando a gente sente que não vai dar para fazer em 2 horas, a gente desiste. Perfeito. Essa capacidade que a automação tem de condicionar você criar processos de resolução daquilo que muitas vezes você já sabe é muito legal. E Marcos, só para a gente encerrar, cara, com essas habilidades, com essa forma de enxergar o fiscal, com essas habilidades que você acabou de descrever, você tem algum exemplo prático assim, de um aluno seu que teve alguns resultados em relação à automação, cara? Tem. Tem um bem interessante, que é o que eu acho mais impressionante até hoje, que é o do Marcos Vinícius Penariol, né? Eu chamo ele de meu quase xará. E ele trabalhava no escritório de contabilidade e ele mudou para uma empresa que faz recuperação tributária. E nessa empresa existe um setor, tem até hoje um setor de programadores, pessoal da área de TI, tecnologia, né? Então eles fazem lá que nem ferramentas para poder facilitar o pessoal lá fazer os trabalhos de recuperação. E tinha um problema específico, eu não lembro exatamente qual é o problema agora, mas eu sei que tinham 3 anos que eles estavam com aquele problema na mão e não conseguiam resolver. E esse cara, ele foi lá, entrou no curso, fez lá os exercícios e tal, e ele conseguiu resolver esse problema. Acho que demorou em torno de 3 meses para resolver. Então, uma coisa que uma equipe de TI, né, pessoas formadas em programação, demoraram 3 anos para resolver, ele conseguiu resolver em 3 meses. Sozinho, conseguiu resolver em 3 meses. Você vê a diferença, né, cara? E aí ele foi lá,
levou esse resultado para o pessoal, né, para a empresa, e a primeira reação da galera foi descrença. Cara, não acredito que você resolveu isso aí, isso é conversa fiada. A gente tem uma equipe de TI aqui, os caras têm 3 anos tentando resolver isso e não conseguiram resolver até hoje. Como é que você resolve isso? E aí ele foi lá, fez todos os testes e mostrou que ele realmente tinha conseguido resolver aquele problema. E aí, o que é que isso trouxe para ele? Primeiro, trouxe muito ganho de tempo, né? Porque ele estava envolvido com aquele tipo de tarefa. Segundo, visibilidade, né? Reconhecimento profissional dentro da empresa. E terceiro, dentro de 1 ano, esse cara foi promovido 2 vezes dentro dessa empresa. E aí, depois ele me contando, né? Cara, pô, muito obrigado. Tipo, isso mudou minha vida. Porque eu acho que ele morava com os avós e hoje eu estou construindo minha casa. Eu vou ter a minha casa, meu espaço, graças ao que eu aprendi de automação fiscal, né? Trazendo isso para a empresa. Então, já fui, só em 1 ano ele foi promovido 2 vezes, pelo jeito já está vindo a terceira por aí. Então, assim, para mim é uma prova do quanto que você ter essa habilidade de você saber automatizar suas rotinas de trabalho é transformador. Mas tem um ponto aí que eu quero trazer também, que eu perguntei para ele, né? Cara, por que você acha que você conseguiu resolver esse problema e a galera que estudou para isso, né, que fez curso de programação e tal, não conseguiu resolver? Ele falou o seguinte, cara, eu sou um profissional da área fiscal que aprendeu um pouco de programação. Eles são profissionais de programação que não sabem nada da área fiscal tributária. Então, eu sabia o que precisava ser feito e com o treinamento eu consegui ter as ferramentas adequadas, necessárias para resolver o problema. E aí, sucesso, entende? Então, eu percebo que muitas vezes acontece essa falha de comunicação. Então, quando você liga lá para o suporte do seu sistema e fala que você está com um problema X que precisa ser resolvido, você fala para ele com uma linguagem da área fiscal, da área tributária. Ele é um cara técnico, de tecnologia, de programação. Então, ele não entende o que você está falando e quando ele fala, você não entende o que ele fala. Então, não existe um consenso. O cara não consegue entender o que você quer e ele também não sabe extrair de você aquilo que ele precisa para poder resolver o seu problema. E aí os problemas vão se arrastando. É por isso que muitas vezes o suporte não resolve nada. É porque o cara não está entendendo o que você quer. Exatamente, cara. Então, a gente fecha então essa edição aqui respondendo a pergunta de início, cara. Esse caso específico, você tem outros? O cara não é um programador, ele é um profissional da área tributária fiscal que soube pensar realmente as informações de programação necessárias para resolver, que é justamente o que você traz na escola. Né? Exatamente, perfeito. Que é reafirmando aquilo que eu falo, que não precisa, né? A gente falou na live passada, né? Não precisa ser um programador para você resolver, para transformar os problemas na área fiscal em soluções automatizadas. Você precisa ser bom no que você já faz, né? Que é a área fiscal tributária, e aprender menos de meia dúzia de habilidades de programação para conseguir resolver os problemas. Pode show. Então vamos encerrar por aqui. Um abraço a todos. Convido sempre que continuem nos assistindo, nos acompanhando. E a gente tem mais 5 episódios, né? Tem mais 4. Mais 4? Sim, mais 4. E vamos lá. Mais 5. Estou perdido aqui, mais 5. E aproveitar para reforçar o convite para vocês participarem da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, 100% gratuito, onde a gente vai ensinar como que vocês transformam os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Esse evento vai acontecer de 14 a 18 de novembro. Você pode se inscrever clicando no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai clicar aqui na página da descrição, colocar lá seu e-mail, colocar em Quero Participar. E na página seguinte vai ter um botãozinho para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as informações, inclusive das lives de aquecimento que a gente ainda vai produzir. Então é isso. Boa noite a todos. Grande abraço. Tchau, até a próxima.